Nós vamos falar hoje sobre oração e consciência. A ideia dessa palestra surgiu de uma conversa, umas pessoas já sabem, de um grupo da noite, com uma pessoa que eu conheço. E tudo começou porque um dia eu falei para ele, vai orar, né? Porque ele estava com muita tristeza, tudo, e eu disse para ele, vai orar, quem sabe você consegue uma resposta. Passou alguns dias e ele entrou em contato comigo e aí ele disse assim, você pediu para mim orar e buscar o que estava escondido atrás da tristeza. E aí ele fez essa relação para mim. Atrás da tristeza tem o medo. Não dá, na verdade, só voltando um pouquinho, à medida que ele ia falando, eu estava com ele pelo áudio, pelo vídeo, então eu pude escrever no papel. Ele sabe que eu ia fazer essas citações sobre ele e, na verdade, ele me agradeceu e disse que até era bom ele saber que podia ajudar outras pessoas, tá? Então ele disse assim, ó, atrás da tristeza tem o medo. Não dá para desperdiçar mais tempo. Faltou planejamento para as minhas mudanças para mudar. Uma ingenuidade de achar que me adaptaria, porque ele estava indo para um outro lugar, para um outro país, e ele acreditou que sair do Brasil para um outro lugar seria fácil ele conseguir adaptação, né? Gastei muita energia em mudanças, procurei ser reconhecido. Hoje eu tenho vergonha. Eu entendi o meu orgulho de sair do Brasil, ir para um outro lugar melhor, achando que ele ia colher os louros que ele estava sonhando, né? A vida estagnou. Eu faço um esforço para ficar justificando o outro. Eu tento explicar sempre a atitude alheia. Eu justifico para aliviar a dor de assumir que o outro é daquela forma. Um inconformismo e também uma falta de aceitação. Vou reconhecer o que me machuca? Eu vou realmente conseguir me transformar? Como é que eu vou me perdoar? Como não deixo me magoarem? Como não preciso de alguém para suprir o meu vazio? Como eu recupero o meu amor próprio? Como é que eu vou diluir tudo isso? Com certeza todas essas frases servem para muitas pessoas, ou para nós, ou para mim também, né? Então a ideia veio de que a partir do momento que ele se colocou em oração, ele fez um mergulho interior. Por isso o título Oração e Consciência. Então à medida que ele pôde parar para se ouvir, ele foi concluindo todo esse tempo que ele perdeu, acreditando que mudar de país era a solução da vida dele, que em outro lugar ele teria os resultados que ele não colheu aqui. Óbvio que ele se relacionou com uma pessoa, acreditando que se relacionar com uma pessoa resolveria o vazio dele, e na verdade ele passa muito tempo justificando as atitudes da pessoa para não perceber que a pessoa é daquele jeito, que ela tem o direito de ser daquele jeito, que não vai ter mudança, porque a pessoa tem que mudar quando ela quer, e na verdade toda mágoa, toda decepção, e esse conceito dele, eu vou conseguir me transformar com tudo isso? Bom, vou repetir, acredito que tudo isso serva para todos nós, porque todos nós já conhecemos pelo menos uma dessas frases, né? Para não dizer que todas, tá? Mas na verdade nós vamos falar da oração. Por quê? Porque me despertou então que, à medida que nós nos comunicamos conosco, mergulhamos na oração, nós podemos ter muitos despertamentos e vai trazendo muita consciência sobre nós. Nós já sabemos que a gente precisa voltar para dentro da gente, mas acho que a gente não tem plena consciência dos efeitos dessa oração. Então vamos lá, o que a oração fez neste exemplo, mas que também serve para todos nós? Ela é uma ligação ativa, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, porque eu também posso reconhecer tanto as coisas boas como a Deus, como a gente mesmo, a gratidão a cada um de nós por aqui estarmos, um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino, uma expressão espontânea de parar, olhar e falar, bom, aqui estou, para de alguma maneira acessar algo que está dentro de mim e através desse acessar me comunicar com algo mais divino, mais transcendente do que eu mesmo. A oração também é uma forma de cicatrização de feridas ou de doenças. Então eu paro, me recolho, vou buscar através dessa prece um auxílio, óbvio, mas alivia de mim a dor, me dá força, me dá energia, me carrega no colo, me sustenta nos braços. Olho,
olho para mim, reflito, entendo do mesmo jeito que aquela pessoa estava fazendo uma reflexão sobre ela, às vezes os motivos das nossas doenças, o motivo daquilo que está nos machucando, tá? A prece, ela é filha da fé, porque se eu não tiver fé vai ser difícil fazer esse mergulho interior, né? Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. A gente só consegue ter esse acesso ou fazer essa comunicação com algo maior quando nós nos retiramos, nos fechamos e nos permitimos acessar, muitas vezes, muito conhecimento que já reside dentro da gente. Mas no burburinho, na mistura, como a gente já sabe, é difícil a gente fazer essa conexão com algo maior que pode nos aliviar, nos proteger e nos trazer respostas. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Então, à medida que eu paro, eu me recolho e eu me permito aceitar, ouvir, eu vou encontrar os anjos, respostas, alívio. Ela deve se elevar humilde, cada um de nós, né? Através da prece, aos pés do Senhor, para lhe recomendar nossa fraqueza, pedir o nosso apoio, falar sobre a nossa indulgência e pedir a sua misericórdia. Misericórdia, paciência, auxílio nas nossas dificuldades, força que necessitamos para transformar muitas situações, mas para transformar as situações, a gente só pode transformar a partir do momento que a gente entendeu que essa transformação começa em cada um de nós. E talvez reconhecer a profundidade da prece já é uma forma de transformação. Já é aceitar que existe algo maior do que cada um de nós, que sabe o que precisamos, que pode nos auxiliar, nos dirigir, se soubermos ouvir. A prece deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador. Então eu me recolho, me fecho, mas ao mesmo tempo eu me encontro. E me permito acessar lá nas profundezas, que quanto mais a gente fizer prece, menos profundeza, mas mais perto de nós vai estar essa nossa capacidade de transcender, ascender e encontrar esse Criador, esse Deus, esse Pai. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Então, quando ele fala, puxa, eu preciso achar o motivo da minha tristeza, isso era uma necessidade real. Quando ele escuta, nossa, eu estou com medo. Atrás da tristeza tem medo, diante de tudo que ele identificou e tudo que ele precisa transformar. E não é assim com cada um de nós? Tudo que a gente observa, que a gente sente, que a gente descobre, que se assusta, que tem medo, que entende que precisa transformar, mas que a gente também sabe que nem sempre é fácil a gente começar. Porém, a gente não desiste. E sempre que necessário, a gente vai buscar força. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Acho que isso a gente fala sempre aqui nas palestras, né? Qual é o problema, qual é a nossa dificuldade? Somos nós mesmos, diante das nossas atitudes, diante de como a gente funciona, diante de como a gente é precipitado, de como a gente deixa os instintos vir à flor da pele, o quanto a gente é impulsivo. Então, muitas vezes é difícil a gente reconhecer que o problema somos nós mesmos. Às vezes a gente brinca, né? Qual é o seu problema? O problema sou eu. E é verdade, o problema sou eu. Mas a gente também sabe que não dá para se livrar desse eu. E sabe que precisa de um tempo para transformar esse eu. E graças a Deus estamos aqui, depois de tantas encarnações, com essa consciência. Então, acho que o passo para a transformação está cada vez mais próximo, né? Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrentes de graça e de consolação se derramará sobre vós. Não existe a facilidade, existe a força. Por quê? Porque se fosse fácil, nós não aprenderíamos e não entenderíamos, ou melhor, não conheceríamos a nossa competência, a nossa capacidade, o nosso poder adquirido também em tantas existências. Então, na verdade, à medida que a gente sabe reclamar ou sabe ver quantas dificuldades temos para transformar, muitas vezes nós nos esquecemos que a gente tem a mesma capacidade para se transformar. Mesmo que tenha medo, mesmo que se assuste, mas que acima de tudo, a mesma fé que está depositada na prece é a mesma fé que a gente tem que depositar em cada um de nós.
Emperrou o negocinho aqui. Pronto. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou se ajoelhar em praça pública. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que lhe seja. Não precisa ter um horário. A gente fala de um horário, mas a prece ela pode estar com a gente o tempo todo. Posso andar na rua e falar: Pai, me acompanha. Pai, e aí? Então ele pode ser um amigo mais próximo, mais perto, mais presente de cada um de nós. Procuramos tantas vezes as forças em tantos lugares, em tantas situações, em tantas pessoas e esquecemos de procurar em alguém que tão perto e tão presente se encontra para cada um de nós. A prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção dos vossos trabalhos. Assim, ditas ao contrário, elas os santificam. É o que eu falei. Nós podemos estar andando, a gente pode estar trabalhando e de repente falar: Pai, até mesmo, Pai, estou cansado. E pedir dele aquela mão, aquela energia de acolhimento. E a gente reconhecer esse Pai, como a gente também está dizendo, tão próximo da gente. Então a prece não precisa de horário, ela precisa das nossas boas intenções, dos nossos recolhimentos e de termos a fé desse encontro constante. E crede bem que um só desses pensamentos partindo do coração é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Agora é hora de rezar. Não, agora eu tenho que ir lá. Ou fazer um discurso que nós sabemos, sem precisar falar do Pai, que se a gente falar muito, a pessoa naturalmente se desliga. Por que se fala tanto de DR? A pessoa começa a falar sempre, já perdeu o sentido educativo, a pessoa já foi embora. Então, às vezes, uma palavra, uma frase, duas, não importa, mas que aquilo seja sentido, seja verdadeiro, seja do coração. Tá? E serve para nós do Centro Espírita, que não adianta também fazer longas preces, que elas também não vão dizer nada. Porque elas simplesmente são demonstrações, ou às vezes querendo demonstrar alguma coisa que não é sentido do coração. E assim, coloquei essa frase para estar finalizando, que é alguém em elevação. Porque essa imagem eu pensei em deixar para todos como a energia, a luz, o abraço, o carinho. Nem sempre eu preciso estar abraçada mesmo em alguém para sentir o poder do abraço, da energia, da luz, do colorido, do afeto, a emanação da espiritualidade, do Pai que nos envolve à medida que cada vez mais nós fomos nos abrindo, permitindo, aceitando a atuação dele, da espiritualidade que representa ele, dos nossos amigos mentores, de todos que muitas vezes podem estar à nossa volta e que sabemos falar e muitas vezes nos esquecemos. Então vamos voltar lá no começo. Quando eu conversei com a pessoa, era assim que eu sentia ela. Por mais dolorida que ela estava na verdade. Ela se sentiu acolhida, porque ela conseguiu descobrir as dificuldades dela. Pôde se assumir, mesmo preocupado na capacidade da própria transformação. Mas ele pôde ver a verdade daquilo que estava escondido atrás de uma grande tristeza. E eu acho que é isso que acontece com a gente. Muitas vezes nós estamos tristes sem entender a nossa tristeza. Mas na verdade a tristeza é fruto de um espírito que está andando. E o que eu estou fazendo? Qual é o caminho? Por que eu fiz tudo isso? O que eu busco? Aonde eu busco? Como busco? Mudar de lugar vai mudar a situação? Mudar de país muda a situação? O que eu preciso aprender? Até quando vou ficar ou me escondendo atrás do outro ou tentando justificar a atitude do outro como se isso fosse aliviar uma verdade que é dolorida? Olha, o outro é daquele jeito, mas eu ou cada um de nós podemos dessa maneira nos abrir em oração constante, estar aberto não só para, como eu disse, receber, mas para aceitar que a gente pode viver numa energia positiva, pode viver mais leve, se a gente conseguir reconhecer e aceitar as energias que estão ao nosso lado.
E junto com essa imagem, vou solicitando que cada um vá fechando os seus olhos e vão se colocando no lugar desta imagem, de braços abertos, olhando para o alto, despido de ego, de defesas, na humildade, na simplicidade, elevando o pensamento e dizendo: Pai, aqui estou diante de Ti. E aí cada um faça o seu pedido, sua orientação. E acima de tudo nós vamos entendendo que para que tudo isso ocorra em nossas vidas, precisa da nossa permissão. Não somos nada sem ajuda espiritual. Então que a partir de agora possamos permitir que através de nós possam ser realizadas as mudanças necessárias, transformações necessárias e curas necessárias. E nós vamos respirando, retornando e vamos encerrando o encontro desta noite.